que a doutrina não aceita. Falamos isso porque a cada dia a situação financeira do país se agrava e ninguém tem dinheiro para dar aos centros espíritas. Cada casa deve buscar uma maneira de se sustentar, repetimos, e o trabalho comunitário ainda é um meio de entrelaçarmos nossas forças, em busca de um ideal. Porém, o que um centro espírita alicerçado nas verdades doutrinárias não pode usar de maneira nenhuma é o dízimo, pois dá de graça o que de graça recebestes, disse Jesus, em Mateus, capítulo 10, versículo 8. O que a irmã acha dos bingos e dos almoços e jantares regados a bebidas? Perguntei. Disse o apóstolo Paulo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Cada casa faz o que bem entende, entretanto o respeito à doutrina espírita está na consciência de cada um, e não convém ao espírita se macular por míseras moedas. A grandeza do espírita é respeitar as leis morais, e estas não aprovam bebidas alcoólicas nem jogos. O espírita tem de ser coerente em seus atos. Ou ele é um espírita consciencioso ou será mais um espiritualista nos caminhos do mundo físico. A irmã é adepta do trabalho em casas espíritas. Sim, a casa tem de se manter. Ela tem despesas. Portanto, para que não caia na tentação do ouro, seria bom se os espíritas descobrissem um meio de não ir contra a doutrina do Cristo, de não cobrar o pão de Deus a quem tem fome. A irmã conhece alguma casa que se mantém sem viver pedindo ao público? Sim, conhecemos, e nossas orientações foram tão bem aceitas que hoje muitos indagam, ao adentrarem a bela casa de Maria, onde eles acham dinheiro. Aquele grupo segurou e continua a segurar a charrua do trabalho, fazendo almoços e vendendo artesanato, e hoje esses irmãos fazem parte das feiras mais importantes do país. E tudo começou no quarto de uma jovem, onde foi feito o primeiro bazar. Não é um bazar de roupas velhas e sapatos sujos, é feito por mãos dadivosas, com peças novas e de primeira qualidade, porque o público gosta de artesanato fino. Para que isso venha a ocorrer, a casa precisa criar grupos de costura, bordado, marcenaria, pintura. Assim, não só terá condição de se manter, como também usará a terapia ocupacional para os desesperados, os tristes, os sozinhos. E nesses trabalhos não existe idade, da criança ao idoso, todos são capazes. E quem arcará com esse gasto? Madeira, tinta, enfim, todo o material. Aí é que a caridade entra, cada um deve comprar seu material e doar a casa ao seu trabalho. Na época do Messias todos eram artesãos, e hoje teremos de voltar no tempo, porque poucos querem dar alguma coisa aos que precisam. E a casa, ao aceitar os lixos dos frequentadores, porque existem aqueles que julgam que os pobres só merecem trapos, também não deve passá-los para o carente. O verdadeiro caridoso, quando doa suas roupas usadas, faz uma seleção, nunca devendo oferecer roupas rasgadas, que talvez nem o pobre venha a usar. A casa pode recebê-las, porém não as coloca no bazar para serem vendidas, para que não perca a credibilidade. O trabalho espírita é uma bela carta de amor da doutrina. Várias casas espíritas tomarão-se conhecidas pelos seus trabalhos de artesanato, de caridade e tomamos a repetir. O centro espírita que não criar uma fonte de renda terá de viver pedindo ajuda ao público e, infelizmente, poucos estão aptos a doar com amor. Até em asilos, orfanatos, creches, deveria ser adotado o trabalho, útil à entidade e às pessoas, pois estas aprenderiam trabalhos manuais. Mas a lei não proíbe o trabalho infantil? Audisse-lhes, a irmã Caridade sorriu e respondeu, o trabalho a que nos referimos não é o trabalho infantil, que a lei pune severamente quem o explora. Os trabalhos manuais são culturais, é a criança ocupar o seu tempo disponível aprendendo. Não é tirar a criança da escola para trabalhar. É ensinar as meninas a bordar, e aos garotos outros trabalhos manuais.
Nas creches e orfanatos que adotarem o artesanato, suas crianças não terão tempo para fazer traquinagem, porque a arte enobrece o caráter das criaturas. Hoje, a criança, o adolescente e o jovem têm de ter alguma terapia ocupacional e nada como ter alguém capacitado que os ensine. A casa espírita que for construída com trabalho, sem nunca ter feito uma rifa sequer, nenhum almoço com bebidas alcoólicas ou jantar com bingo ou outros jogos, será mantida com o trabalho de seus frequentadores, principalmente dos jovens e idosos. Uma crochê, um bordado, uma costura não é trabalho escravo, é terapia, principalmente no mundo moderno. Audes, sabemos que você coordena muitos trabalhos de caridade em todo o Brasil. O que acha das mocidades, que só se reúnem para estudar? Acho que as mocidades não podem caminhar isoladas, elas têm de se integrar à casa, estudar a doutrina espírita, tomar parte na diretoria e trabalhar, pintar o centro e lavar seus vidros. Na seara do Senhor faltam obreiros. O jovem de hoje é muito bem informado. Ele pode trabalhar no computador, fazendo apostilas para os estudos da doutrina, ou o jornalzinho da casa. Há muitos afazeres quando alguém deseja tomar sua casa uma verdadeira casa espírita. O jovem não pode viver em grupo separado. Hoje, na era moderna, os trabalhos se evolumam e todos estão aptos a efetuá-los. Pode existir casa espírita sem o departamento social? Queremos que todas tornem-se um templo da caridade, onde o espírita se conscientize de que ali, mais à frente, existe fome, frio e abandono. Gostaríamos que a doutrina, que veio para transformar o homem em um filho de Deus em ação, tocasse todos os corações e mostrasse que só há um caminho até o Pai. Esse caminho chama-se Jesus e ele é o mestre da caridade. Ninguém é espírita se não é caridoso, porque a caridade é Jesus de volta à terra. Todas as casas espíritas deveriam seguir o lema: Deus, Cristo e caridade. Talvez assim os espíritas se conscientizassem de que doutrina espírita é a caridade em ação. E quem leva a doutrina a sério luta pela caridade no coração das criaturas. Audis Sulis, muitos dizem que a finalidade da doutrina não é a caridade. O que a irmã pensa disso? Jesus é a maior inteligência do planeta, nem por isso se esqueceu de estender as mãos ao seu próximo. Doutrina espírita sem caridade é homem sem coração, somente cérebro. Conhece-se o verdadeiro espírita por seus atos de caridade. E como se entra no mundo da caridade? Buscando na casa as obras sociais, e isso só acontece se ela tiver um bom doutrinador e evangelizador. Caso contrário, a casa espírita será apenas um templo de pedras, sem almas, onde quem o frequenta se julga o melhor dos espíritas, olhando as outras casas com desdém e nada fazendo para aproximar-se delas, porque o orgulho e a vaidade lhes invade a alma. Quando a doutrina entra no coração do homem, ele vê irmãos em todos os lugares, tornando-se um verdadeiro embaixador da doutrina. É lastimável a rivalidade entre as casas espíritas, ciúmes e ataques. O espírita bem conhece a sua responsabilidade para com Deus e o seu próximo. Como irmãos que somos uns dos outros, teremos de viver fraternalmente, e quem tem o coração repleto de egoísmo não se conscientizou de que é filho de Deus e tem responsabilidades mil para com o seu próximo. Só assim a doutrina espírita será respeitada por outras crenças, como uma estrela que brilha. A doutrina não é um vulcão pronto a soltar lavas por todos os lugares e sim um orvalho divino unindo todos os filhos de Deus. Gostaríamos de saber por que você é organizadora de muitos bazares, principalmente em casas espíritas. Porque hoje se toma necessária a independência da casa espírita, pois ela não pode pedir dízimos como algumas outras seitas. Reafirmamos: o que a casa espírita deve pedir é ajuda para os pobres, cobertores, cesta básica, flanelas, leite e outras coisas mais, porém nunca dinheiro para a construção do centro espírita ou para sua manutenção.
O que a direção da casa pode fazer para angariar fundos? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Audes, como seria lindo se em todo o Brasil houvesse centros espíritas assim. Nós trabalhamos em vários, tenho certeza. E a doutrina, com seus belos livros doutrinários, elucida o homem. Cada ser tem por dever a perfeição, e por que não começamos hoje, quando temos o privilégio de ter encontrado o Consolador prometido por Jesus? A finalidade da doutrina é mudar o homem, dando-lhe a chave do conhecimento de si mesmo. A doutrina informa o homem do que lhe acontecerá depois da separação da alma e do corpo físico. Portanto, o espírita não pode ser materialista, apegado às coisas da matéria, avaro de sentimento. O espírita não pode correr do dever de servir, pois ele sabe que a caridade cobre a multidão de pecados. Por que não melhorar hoje, ainda no corpo material, quando, por mercê de Deus, encontramos o riacho de águas cristalinas, que é a doutrina espírita? Como continuar orgulhoso, vaidoso, maledicente, quando sabemos que o mundo espiritual é a morada do espírito? O dever do espiritismo é educar o homem, tomá-lo melhor. Porém, só um bom educador pode educar. Se a casa espírita não oferecer exemplos aos que a buscam, poucos tomarão consciência do que vem a ser a doutrina. Esta faculdade trata apenas da assistência social? Sim. Daqui a que partem as ideias sobre as campanhas da fraternidade, mas, infelizmente, estamos lutando com muita dificuldade. Por quê, irmã? A caridade está esfriando, como disse o apóstolo Paulo. Esfriando, irmã? Sim. Muitas casas espíritas julgam que a caridade na doutrina é somente um ato religioso. E não é verdade. A caridade na doutrina é Jesus novamente levantando os caídos, dando de comer a quem tem fome e vestindo os nus. A caridade na casa espírita é o termômetro que mede a temperatura de cada coração. E como existem corações gelados. Traço falou, com um triste sorriso nos lábios. Irmã, sabemos que coordena um dos mais belos trabalhos de artesanato do Brasil. Que irmã, através de uma médium, cria os artigos, escolhe os panos, rendas, enfim, tudo do mais fino gosto, tomando esse bazar uma feira de arte conhecida no Brasil inteiro. Qualquer casa espírita pode receber ajuda de todos nós, basta iniciar o trabalho. Nessa casa, os meninos nada sabiam de pintura e hoje são verdadeiros artistas. O que se toma preciso é começar, sem ter aquela ideia de que todo bazar de caridade é feito dos lixos das casas, de objetos quebrados e sujos, até nos brechós. Orientamos seus organizadores a lavar e perfumar as roupas, como tirar dos sapatos usados qualquer odor. Isso é caridade para com quem não pode adquirir um sapato ou uma roupa nova. Também os encarregados dos bazares são testados em sua humildade. Se não cuidarem do que colocam à venda, estarão fracassando em sua tarefa. Vender aos pobres, que são os que compram nos brechós de caridade sapatos sujos, com mau cheiro e roupas com odor forte, sem terem sido lavadas, denota falta de direção da casa espírita e falta de caridade para com o público. Audes Solis não somente conversou conosco, como com outras turmas, e sempre falando da caridade em casas espíritas. Muitos perguntavam-lhe como iniciar uma costura, quantas peças devem compor um enxoval de recém-nascido, e ela ia dando explicações. Ainda ouvimos dizer, caridade não é filantropia, caridade, fazemo-la com o coração desprendido. Na filantropia, fazemos caridade com o dinheiro alheio. Audes tem razão. O homem muitas vezes diz adorar Jesus, mas no momento de enfiar a mão no bolso sempre dá aquela famosa desculpa. Sou a favor da caridade moral, sempre estou do lado de quem sofre, confortando-o. Achamos que isso não é caridade, é dever de cada um de nós. Ouvir o tolo, secar lágrimas de quem sofre, visitar o encarcerado, o doente, tudo isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Porém,
Caridade é tirar o casaco de que gostamos e vestir quem te irrita de frio. Caridade é o obole da viúva, quando damos ao próximo o que sabemos que nos vai fazer falta. Caridade é ajudar o outro, sem que ele saiba. É respeitar o carente, não lhe dando esmola, mas fazendo caridade. Fomos ficando para trás. Aquele espírito simples, humilde, porém forte, um baluarte da doutrina do Cristo, elucidava os espíritos que trabalham no campo da caridade. Capítulo 19. Caminhar sempre. Passamos por várias salas daquele lugar, onde painéis diziam: a água apaga o fogo ardente e a esmola resiste aos pecadores. Eclesiástico 3.30. Deus contempla aquele que exerce a caridade, e lembra-se dela para o futuro, e no tempo da desgraça encontrará apoio. Eclesiástico 3.34. Filho, não prives o pobre da tua esmola, e não apartes dele os teus olhos. Eclesiástico 4:1. Não desprezes aquele que tem fome nem exasperes o pobre necessitado. Eclesiástico 4.2. Não te fies nas riquezas iníquas e não digas: eu tenho bastante com que viver, porque de nada te aproveitará isto no dia da vingança e da escuridão. Eclesiástico 5:1. Em todas aquelas salas brilhava a luz da caridade. Lilian, sorrindo, falou-me, como o homem ainda tem dificuldade em se desprender das coisas materiais. A caridade, Luiz Sérgio, está na alma. Dificilmente alguém avaro vai se tornar caridoso, apenas porque chegou à doutrina. Engana-se, querida. A caridade é contagiante. Se estamos ao lado de muitas pessoas caridosas, vamos aprendendo a praticá-la. Não sei, não, Luiz Sérgio. Acho que quem é avaro e nunca foi caridoso e dificilmente o será. Trágica, bem, querida. Camélia conversava com outros espíritos, mais distante. Nisso, Joanito convidou-nos a visitar mais uma faculdade. Parei um pouco, olhando aquele lugar. Foram horas de grande aprendizado para todos nós. Gosto muito dos meus companheiros. Hoje o papai aqui está 1000 por hora, varando o espaço com confiança, esperando a hora de chegar aos braços do pai. Até lá, você, leitor, terá de me ajudar com suas preces amigas. Fui o último a entrar. Que lugar lindo! Pareceu-me que estávamos em uma festa, tanta e tanta gente ali circulava. Cocei a cabeça, pensando: gente, que vimos fazer aqui? Que faculdade será esta, para ter esse movimento? Josué pediu que o esperássemos e se retirou, juntamente com Hilário e Gessé. Olhei para Camélia que, sorrindo, falou-me, sempre curioso, em Luiz Sérgio. Claro, até parece uma feira livre, tanta gente se movimentando por aqui. Tem razão, falou Joanito. Esta pequena faculdade possui um hospital. Hospital? Sim, Luiz. Se o irmão reparar, verá que todos os que por aqui transitam são muito jovens. Olhei novamente aquele pessoal e constatei que havia até adolescentes de seus 13 anos. Como vocês sabem o que é nesta faculdade? Trabalhamos aqui, não se esqueça de que somos psicólogos. Desculpe. Pela aparência de muitos, bem que estão precisando de bons psicólogos. Os dois riram. Parece que aqui só há jovens, comentou Lilian. Não, há pessoas de todas as idades, respondeu Camélia. Nisso, olhei um casal que eu estava esperando, sentado em um banco, pareceram-me grudados um no outro. Notando minha curiosidade, Joanito falou: eles são suicidas. Suicidas? Os dois? Sim. Os dois eram namorados, ele com 16 anos, ela com 14, porém também se drogavam e foram contagiados pelo vírus da AIDS. Desesperados, fizeram um pacto de suicídio. E eles estão aqui numa boa? Não, Luiz, já faz muito tempo que eles se suicidaram. Estão aqui em tratamento, preparando-se para voltar.
para voltar. Eles já irão retornar? Sim. Esta faculdade trata dos mais estranhos casos. Eles têm de voltar, pois o tempo está correndo e muitos encarnados, dizendo aproveitar o tempo, estão perdendo tempo, suicidando-se, drogando-se. Aqui vem fazer tratamento, pois têm de encarnar, mas estão muito doentes. Os dois desencarnaram com um coquetel de drogas. E porque nos parecem amarrados um ao outro, não se desgrudam um só instante. Camélia, aproximando-se, cumprimentou-os. Como estão? Bem? Já estão se preparando para voltar. Eles abaixaram a cabeça, permanecendo calados. Quando a jovem levantou o rosto, assustamo-nos, tinha um olhar de horror. O rapaz permaneceu cabisbaixo, apenas respondia ao que Camélia perguntava. Eles ali permaneceram, quietos, de mãos dadas. Camélia, eles ainda estão doidões? Ela sorriu. Não deixam de estar, pois os dois não esquecem o momento quando o coquetel de drogas explodiu dentro deles. Coitadinhos. Falou Lilian. Tem razão, retrucou Joanito. São os coitadinhos. Jovens, ricos, bonitos e se afundaram no mar de lama, que é o mundo das drogas. Valerá a pena essa reencarnação no estado em que se encontram? Luiz, o planeta está se preparando para as bodas do Senhor Jesus, quando ele receberá o troféu da vitória, a terra regenerada. Os jovens que partem do plano físico estão retomando a ele rapidamente, para ver se alcançam o plano traçado pelo departamento reencarnatório. Esta faculdade ministra aulas. Claro, aqui são preparados os doentes, para depois serem encaminhados ao departamento reencarnatório. Todos os que aqui se encontram estão comprando a passagem de retorno ao mundo físico. Quase todos, só não os que aqui trabalham. Querido, se cuide, assim você entra no próximo pacote, falou-me Lilian. Espertinha. Não quer voltar sozinha, não é mesmo? Deseja me levar com você? Lilian riu. Nós dois desencarnamos de acidente de carro e também muito jovens. E aqui é um dos lugares onde é estudada a história de cada um que desencarnou fora do tempo. Ainda bem que não é o meu caso. Desencarnei na época certa, nem um dia a mais nem a menos, respondi. Lilian, sorrindo, falou, quanto a mim, não sei se estava na minha hora. Sabe, Joanito, não entendo desse assunto. Todos nós não temos a hora certa de desencarnar? Deveríamos ter. Mas ultimamente vem ocorrendo muitas mortes prematuras, tudo levado por excessos, e o automóvel é o maior vilão, principalmente referindo-se aos jovens. Nas quintas-feiras já começam os excessos, tudo por falta de educação divina. Nisso, Josué, Hilário e Gessé chegaram e nos convidaram a segui-los. Chegamos a um salão onde um aparelho minúsculo, do tamanho de uma caixa de fósforo, ao ser acionado projetava em uma tela, de cerca de 25 metros de largura por 20 de altura, fatos que ocorriam no plano físico. Primeiro, impressionou-nos o tom de voz do espírito que narrava os fatos. Parecia um anjo, falando sobre o perigo da falta de educação familiar, como também porque as organizações da droga e do sexo estão cada vez mais atuantes, dizendo que somente a família pode mudar os fatos tristes que hoje abalam a sociedade, que as escolas precisam da ajuda dos pais para trabalhar em conjunto. Depois de uma bela preleção, teve início um filme em terceira dimensão, que nos levou até o plano físico. Ainda tive tempo de perguntar a Gessé, em breve existirá no plano físico um aparelho desse. Parece até um simulador, tamanha é a impressão de que estamos presentes aos fatos. Ele não me respondeu porque a projeção logo começou. Primeiro, assistimos a um filme dos presídios brasileiros e a incidência da AIDS neles, a vida subhumana dos presos. Há uma necessidade urgente de salvar almas e os presos estão cada vez mais revoltados. Vimos o inferno, a desmoralização do homem e da mulher. É a volta a um mundo sem leis. Ao ver aqueles filmes,
Percebemos que eram escolhidos os grupos de socorro nesses lugares, pois as plaquetas dos seus crachás estavam luminosas enquanto o filme passava. Em cada presídio era mostrado o rosto dos chefões, dando a ficha de cada um dos presos, principalmente a dos mais endurecidos. Quando a luz do crachá se acendia, parecia-nos que os socorristas dos presídios eram orientados individualmente. A plateia não podia ouvir o que eles estavam recebendo dos instrutores. Como ocorre isso? É o mesmo espírito que nos está orientando? Perguntei a Josué. Não, cada turma tem um espírito que a orienta. Passando o olhar naquele auditório que devia comportar umas 50.000 pessoas, pensei, hoje não sairemos daqui, iremos ver até o que Deus duvida. Joanito bateu em meu braço, dizendo, pense baixo. Corei de vergonha e orei em silêncio, Senhor, aquieta nossos pensamentos para que nossa mente entre em teu reino de paz e amor. Tem piedade do nosso espírito curioso e, como tiveste força de parar os trovões e os relâmpagos e dar calmaria ao mar, também acalma o nosso espírito, dando-lhe um banho de humildade. Assim seja. Quando olhei a tela, divisei a apreensão de 189 toneladas de droga. Um número assustador. E ali mesmo estavam sendo queimadas 1.099 plantações da erva e os policiais destruíam 5 laboratórios de refino de cocaína. Olhei outra vez nossos colegas e outros crachás estavam acesos. E assim víamos a luta dos espíritos para salvar os adolescentes. Iniciou-se a busca às clínicas de aborto. Olhei meu crachá, ele não estava ligado, mas outros estavam. À nossa frente, divisávamos o horror do aborto. Crianças, ainda, o praticavam. Vimos uma garota de 13 anos, tendo ao lado sua mãe. E a jovem, ou mulher criança, ali matando o próprio filho. O pior é que, ao constatar o pavor do aborto, também chegava até nós o despreparo dos garotos. Eles não estão se protegendo, sendo essa a causa de tantas gravidezes interrompidas. Presenciamos o drama dos meninos de 15 anos, ao saberem que seriam pais. Estudos parados, cobranças, depois o remorso, matamos nosso filho. Quando escrevemos o livro Deixe-me Viver já ficamos apavorados, mas ali na nossa frente o filme era de terror. Os métodos ali apresentados eram mais cruéis e a faixa etária das mães cada vez mais baixa. E o desespero do espírito rejeitado, o ódio, a revolta, a vingança. Encontrava-me curioso para saber o que estava designado para nós, pois ultimamente escrevia sobre vários assuntos. Foi quando meu crachá se acendeu e aquela voz angelical soou baixinho, convidando-nos a trabalhar com a família, para alertar os pais sobre o perigo dos filhos serem criados sem limites, para falar da mulher-mãe que anda esquecida da maternidade, deixando o lar, marido e filhos sem sua regência, das crianças pequenas sozinhas, sem a presença dos pais, do mundo triste da criança, quando os pais a ignoram, da criança diante do vídeo, da internet, enfim, a criança adentrando, antes da hora, o mundo dos adultos. Divisamos a seguinte cena: uma mulher bem cuidada, chegando a casa. Mamãe, mamãe, diziam seus filhos. Ela respondeu, pelo amor de Deus, me deixem, estou morrendo de cansaço. Pentei meu cabelo, mamãe, por favor, pedi à filha. Maria, pentei o cabelo da Joana, pois estou exausta. Não, mamãe, obrigada. Eu queria você mesma. Oh, com acento circunflexo, menina tonta, não está vendo que estou morta de cansaço? Mamãe, por favor, você nunca tem tempo para pentear os meus cabelos e me dar banho. Claro, para isso eu pago alguém. Mamãe, toda criança gosta de ser cuidada pelos pais. Não encha, menina. Quem é você para me ensinar a ser mãe? A criança saiu e foi chorar no canto da sala. Aquela jovem mulher estava embaraçando um filho de Deus a ela confiado. Durante aquela projeção, recebemos muitas orientações,
Porque a finalidade dos nossos livros, no momento, é despertar a família, fazendo-a ver que os seus pequenos são almas inteligentes e que só pedem amor. Também tratou-se das separações dos casais. Poucas crianças estão sendo criadas pelos próprios pais. Elas estão crescendo rápido demais, e o pior, sem sonhos, sem esperanças. Desde cedo têm de enfrentar situações embaraçosas, o desconforto de ter de escutar brigas repletas de palavrões e ataques aos familiares. Poucos casais não lavam a roupa suja diante das crianças. A finalidade desta turma em estudo é levar até os lares o Evangelho, que nos ensina o amor ao próximo. Foram mostradas crianças sem limites, agressivas, consumistas, enfim, crianças infelizes. No momento, disse a instrutora, a finalidade deste grupo é ajudar os jovens e suas famílias. Vamos deixar de pensar somente em nós mesmos e lembrar que nossas crianças estão precisando de bons exemplos. Aquele espírito falou das mães modernas que compram pílulas anticoncepcionais para meninas de 13 anos, temendo uma gravidez. Será que elas estão certas ou incentivam suas crianças a assumir uma liberdade excessiva? A oradora ainda falou sobre muitos assuntos até que os painéis se apagaram e aquele espírito que muito admiro cantou, como se fosse o rouxinol de Cristo. Fui o último a sair. Bati nas cadeiras, brincando com elas, mas foi tal o ruído que até me assustei. Por que demorou? Perguntou Josué, que me esperava na porta. Estava orando a Deus por todas as mulheres. Josué, que lugar bonito. Agora, amigo, gostaria de saber por que a espiritualidade está preocupada com a família, principalmente com família espírita. Luiz, este lugar é uma faculdade transitória. Aqui tratam de vários assuntos e hoje fomos convidados a alertar a família, principalmente a espírita, porque os filhos dos espíritas não estão se tornando espíritas, estão, muitos deles, perdidos nas noites do vício. O planeta está passando por uma metamorfose, e a família tem por obrigação ajudar seus filhos. Hoje, se uma criança não for acompanhada nos estudos pelos pais ou por bons professores, não terá condição de enfrentar o mercado de trabalho. Desde o vestibular, o aluno tem a sensação de estar no meio de um turbilhão de mudanças, e as escolas estão ainda capengando, para correr junto ao tempo. A criança, o adolescente e o jovem têm de ter o apoio da família, caso contrário serão mais um desempregado, pois a época atual não é mais para aqueles que esperam entrar na universidade por sorte. O aluno precisa de aulas de arte e de idiomas, pois quem não aprender línguas diferentes não competirá com sucesso. A preocupação da espiritualidade é com esses espíritos que não podem mais fracassar. A família tem de cair na realidade e ver a superioridade das exigências do mercado de trabalho, dela partindo a orientação aos seus filhos, pois não são necessários apenas os conhecimentos técnicos para se exercer uma profissão. Hoje o aluno precisa de muito mais. Os pais estão ignorando que existe essa competição, deixando seus filhos em noitadas, com turmas envolvidas no mundo material que os cerca. Na atualidade, o colégio tem de desenvolver também as habilidades e competências exigidas pelo mercado, como raciocínio lógico, autoestima, liderança e inteligência emocional, e tudo isso o jovem pode conseguir unindo a família e o colégio. Resumindo, temos de evangelizar a família e lhe pedir socorro. É isso, Luiz Sérgio, nós, os espíritos, temos de levar até o plano físico as notícias do mundo espiritual, e o que hoje mais preocupa a espiritualidade é a ausência dos pais no lar. A família está sem tempo para educar, e a escola, sem recursos para abrigar a criança em uma época de mudanças. Obrigado, Josué. Ficamos meio assustados, pois orientar a família é muito para nós. Não, Luiz. Você já vem fazendo isso há muito, ajudando os pais, falando sobre sexo, droga e muitas outras coisas. Joanito chegou perto de nós e falou,
Está na hora da despedida de muitas turmas. Estamos sendo esperados na praça principal. Já nos vamos separar? Não, Luiz. Quem ama não diz adeus e sim até logo. Nisso, os outros se aproximaram e fomos caminhando para a universidade. Vocês devem estar lembrados, pois a desenhamos no início do livro. Quando lá chegamos, a praça encontrava-se lotada, cada turma com seu crachá luminoso. Olhei os grupos enormes de trabalhadores do plano físico e pensei, como encarnado não encara a morte se todos os dias parte alguém do plano físico? Porque os encarnados julgam que os espíritos são fantasmas. Outros dizem, coitado, fulano morreu. Se algum encarnado ali estivesse, iria ficar pasmado, pois fogos de artifício comemoravam o fim de alguns cursos naquele belo lugar. Com o coração apertado, lemos os nomes de todos nós, que trabalhamos no plano físico, e com que emoção as caravanas foram entrando em um corredor, para serem cumprimentadas pelos encarregados da transformação da Terra. Quando chegou a hora da nossa turma, meus joelhos quase se dobraram de emoção. Nesse momento tocava a Ave Maria. Ao sermos cumprimentados pelos espíritos ali presentes, um deles me falou: nada deve deter os passos de um soldado do Cristo, mesmo que sobre os seus ombros carregue pesado fardo. Mais além, ele, o Cristo, espera por nós. Tudo ali era festa. Ao sair por aquele corredor, tudo foi ficando distante e já não ouvíamos os gritos de alegria. Olhamos uns para os outros e Lilian, segurando minhas mãos bem forte, falou: obrigada, Luiz Sérgio, por ter me trazido. Não sou ainda digna de trabalhar ao seu lado, mas muito tenho me esforçado para ser fiel ao Cristo. Menina, você é o máximo, admiramos sua força de vontade. Nisso, Joanito abraçou-nos bem forte, dizendo: amigo, eternamente amigos. Gessé, entregando-me uma carta, disse-me: Luiz, estaremos sempre juntos, pois quando entrelaçamos os nossos ideais ansiamos pela vitória. Camélia, com seu olhar de águia, recomendou-me: não se apegue aos pensamentos que às vezes o preocupam. Imagine sua mente como um céu e os pensamentos como nuvens. Deixe-as passar e continue sendo nosso Luiz Sérgio, que a luz da paz vai percorrer o seu corpo e se sentirá longe de qualquer coisa que o preocupe. Abracei-a com muito amor, fazendo força para não chorar. Hilário aproximou-se. Luiz, foi um trabalho simples, mas muito proveitoso para todos nós. Adentramos muitos lugares e de cada um deles trouxemos muitas flores que enfeitaram nossa estrada do conhecimento. Logo após, foi a vez de Josué. Agora nos despedimos, amigo. Queremos que o irmão continue como é, do jeito que os seus leitores o conhecem, alegre, brincalhão, estudioso e grande amigo. Foi muito prazeroso estarmos juntos e tenha certeza de que ninguém separa aqueles que se unem em prol da doutrina espírita. Até mais tarde. Um abraço. Todos me acenaram. Sentei-me ali e confesso que chorei muito, sentindo-me sozinho, muito sozinho. Nisso, a médium Irene, nossa companheira e amiga, apareceu, e nos abraçamos carinhosamente. Não pense que vai se livrar de mim, Irene. Enquanto você estiver no plano físico, estarei ao seu lado, segurando sua mão, na certeza de que temos pela frente muito e muito trabalho. Não sei quem chorava mais, era um choro doído, pois nós dois havíamos pensado em parar de psicografar, mas recebêramos ordem superior de que a dupla não podia se desfazer. Mas hoje é um novo dia. Depois do nosso abraço, saímos de mãos dadas, em busca de um grande amigo, Jacó. Ao encontrá-lo, sentamos à sua frente e ele nos falou: já imaginaram se as estrelas brilhassem junto aos homens? Eles tentariam atirar-lhes pedras, só não o fazem porque não as alcançam. Sejam estrelas a brilhar no céu da doutrina espírita. Um dia, uma grande alma pensava em aplacar a violência e tornou-se vítima dela.
Porém com que alegria constatou que nada mata os nossos ideais. Já pensaram se Deus tirasse as árvores frondosas do pomar, todas as vezes em que fossem agredidas com pedradas? Já imaginaram se os rios secassem, porque os maus, os corruptos, os assassinos neles se banhassem? Já imaginaram se Deus deixasse de ser nosso Pai, só porque nós não obedecemos? Já pararam para pensar se as roseiras parassem de dar rosas, porque o jardineiro as tosquia com a tesoura? Luiz Sérgio Irene: ninguém pode afundar um barco onde Maria reme e Jesus é o timoneiro. Vão, crianças, corram e busquem o cajado do trabalho e façam nele brotar muitas flores perfumadas de amor. Jacó falou e foi andando. Só quando já estava um pouco longe, virou-se para trás e disse: que Deus guie a todos nós, pois somente Ele tem o poder de medir nossas forças e dizer quando temos de parar. Irene voltou para o corpo físico e continuei minha caminhada. Resolvi dar um passeio, antes de apresentar este livro ao departamento da psicografia, para o devido exame. Sei que irmã Celina, que irmã de Francisca Teresa, não vai soltá-lo logo, mas não importa, não tenho pressa, aprendi a não ter pressa. Quando é publicado cada livro que escrevo, até parece que o assunto já está velho, mas obedecemos às ordens do departamento da psicografia, que tudo analisa. E este aqui está para você, leitor, conhecer um pouco mais da nossa caminhada no mundo espiritual. E, assim, resolvi dar uma volta por Brasília. Não sei porquê, fui até o Jardim da Esperança, a estação do adeus. Dirigi-me até o guarda-roupas onde está meu corpo físico, companheiro de minha última existência. Estava tudo muito bem cuidado, o túmulo encontrava-se mantado de saudade. Ali sentei-me, a recordar cada livro, cada médium, e divisei Brasília, linda, uma cidade querida, os amigos, só que me encontrava ali, na estação do adeus e com pesar ouvi gargalhadas nas capelas, a falta de respeito ao corpo inerte. Olhei aquele lugar e recordei nossa peregrinação no mundo espiritual, pensando, como os encarnados não percebem que todos desencarnam e ficam aí, perturbando uns aos outros, sem limites, sem amor, sem caridade. Como o encarnado encara a morte. Será que ninguém para um pouco para indagar se existe vida além vida? Creio que poucos possuem a humildade de pensar no mundo dos espíritos. Muitos fatos aconteceram ali, muita coisa interessante para um outro livro. Era um lugar repleto de causos. Ainda existem almas do outro mundo, são aquelas que não acreditam que já partiram. Voltei a olhar meu túmulo e senti a vibração de meus pais, principalmente a do Júlio. Ali, muitas lágrimas foram derramadas por ele, meu velho pai. Quando as lágrimas também me fizeram companhia, eis que um espírito maltrapilho, aproximando-se, falou-me: ei, moço, saia daí, esse lugar tem dono. É de alguém que escreve coisas dos mortos, sabia? Não pude deixar de sorrir. Cumprimentei o amigo e fui saindo devagar. Aquele irmão olhou-me com um olhar de vitória, pois havia me colocado para fora daquele túmulo. Ele tinha razão, ninguém vai matar nossos sonhos nem enterrar nossos ideais. Fui saindo. Quantas histórias para contar! Parei para apreciar um templo, orando respeitosamente. E assim fui prosseguindo, passando pela Catedral de Brasília, enfim, por várias casas espíritas, e qual não foi minha surpresa, ao divisar uma casa religiosa funcionando em um cinema. Era uma verdadeira obra de arte. Só que não anunciava filme no letreiro e sim, tratamento desobsessivo. Olhei-o bem firme. Vi que se tratava de uma igreja e fiquei perplexo, pois são essas igrejas que atacam o espiritismo, são essas igrejas que hoje atiram pedra nos espíritas. Será que elas sabem o que doutrina espírita, ou só atacam por atacar? Não sabemos o porquê de os homens gostarem de ser enganados. Bastam as promessas, para correrem em busca de milagres, porém,
Deixar para trás erros e defeitos ninguém quer. Fiquei ali, olhando aquele letreiro, e recordei o trabalho e as lutas dos espíritas verdadeiros, o quanto precisam lutar ainda para serem respeitados. Pensei, como Deus é bom, pois não mata nenhum dos seus filhos, por saber que o mais cruel deles um dia se tornará bom. Fui andando de centro em centro, de templo em templo, e em cada um desses lugares joguei uma semente de esperança, que toda a humanidade se une em oração pela paz mundial, para a felicidade dos povos, e que a violência seja banida dos corações. E assim, caminhando, pude deparar com fatos muito desagradáveis, mas também defrontei com muitos trabalhadores do Cristo, que lutam pela sua fé. Olhei o céu de Brasília, recordando nossa psicóloga Camélia, não se apegue aos pensamentos e sorri. Onde vocês estiverem, foi muito bom trabalhar com todos. Nisso, alguém laçou meus ombros. Virei-me. Era a Rosália, a irmã Rosa do amor. Oh, com acento circunflexo Luiz, como é bom reencontrá-lo. Vamos até nossa casa, a casa de Maria, hoje haverá uma linda palestra. Junto com aquele espírito que tanto amamos, recitamos Jeremias capítulo 31, Deus tem compaixão do povo que chora. Isto diz o Senhor, foram ouvidos no alto vozes de lamentação, de pranto, e de choro, são de Raquel, que chora seus filhos, e não quer ser consolada acerca deles, porque não escutam. Raquel chorava por seus filhos, num lugar alto. São estas lágrimas que as mães estão chorando, pelos filhos que estão se perdendo no vício. Naqueles dias não se ouvira mais dizer: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Este versículo mostra que cada um pagará pelos seus erros. Abraçado com a irmã Rosália, fui andando, sempre recitando o capítulo 31 de Jeremias. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que a cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta do ângulo. Esta é a cidade na qual se encontrarão os purificados, lugares antes impuros. Quantas verdades a Bíblia nos revela! Rosália sorria. Fomos cantando o hino da união dos povos e logo estávamos na casa de Maria. Está de folga? Perguntei à irmã Rosália. Os filhos de Deus não tiram férias. Como podemos descansar, enquanto o Pai trabalha? Onde houver um gemido de dor devemos lá estar, pois assim prometemos a Ele. Após a palestra, com seu jeitinho de menina, ela me abraçou e partiu em busca dos sofredores. Eu também dali saí, dando uma chegada até meu antigo lar, a casa de meus pais. Sentado na sala, fiquei repensando um pouco minha vida, como sou feliz pelo mundo que encontrei. E ali, pensativo, fiquei muitas horas. Como ninguém chegasse, de lá saí, levando no coração a imagem dos entes queridos. Assim, olhando cada quadra de Brasília, cada templo, cada casa espírita, pedi a Deus que mais além do meu olhar eu possa encontrar um mundo mais feliz, onde as leis de Deus sejam respeitadas. De braços abertos nos jardins da espiritualidade, recitei Isaías, capítulo 65. Buscaram-me os que antes não perguntavam por mim, acharam-me os que não me buscavam. Eu disse a uma nação que não invocava o meu nome: eis-me aqui. Quando abri os olhos, Palário ali estava. Que Jesus nos abençoe. Vamos, filho, novas tarefas nos esperam. Luiz Sérgio. Fim.